Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Adriano Almeida, eu sou professor de vocês nesse segundo módulo do nosso curso integral de evangelização. Neste segundo módulo, nós vamos estudar sobre o preparo espiritual do evangelizador. Eu quero começar com você com um texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31. Diz assim a palavra de nosso Deus: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Muito bem, nesta nossa primeira aula do nosso segundo módulo deste curso, nós estudaremos sobre a oração, a importância da oração para a evangelização, tá ok? Então, antes de nós falarmos sobre evangelizar, das técnicas, das estratégias para evangelizar, é necessário falarmos sobre o preparo para que se evangelize, ok? Para que possamos evangelizar de fato, é necessário nós falarmos sobre o preparo. E neste curso nós trataremos do começo ao fim sobre o preparo para a evangelização. Mas nesse módulo especificamente nós trataremos sobre o preparo espiritual do evangelizador. Nós trataremos aqui de 4 assuntos, tá? Nós falaremos sobre oração, jejum, sensibilidade espiritual e batismo no Espírito Santo. Nesta aula falaremos sobre a importância da oração para a evangelização. Pegue sua Bíblia, pegue seu material de anotação e vamos juntos estudar a palavra de Deus. A oração é de suma importância para a vida cristã como um todo, tá? E não seria diferente na evangelização. Para conseguirmos vencer as lutas e tribulações que são comuns na vida cristã, é necessário estarmos de joelhos diante de Deus. Para nos manter de pé no trabalho de evangelização, necessitamos estar prostrados diante do Senhor nosso Deus. Então, a oração é extremamente importante na nossa vida diária, na nossa vida cristã, e não seria diferente, tá? Na questão da evangelização. Desculpe-me. Ok. Não seria diferente na evangelização. Então, é extremamente importante que nós, que nos dispomos a cumprir o ID do Senhor, nós sejamos pessoas que gastam tempo em oração para a glória do Senhor Jesus. Eu quero falar com você nesse primeiro momento sobre a oração na vida cristã e na evangelização. Oração é comunicar-se com Deus. Oração é falar com Deus. Oração é dialogar com Deus. Oração é deleitar-se em Deus. Ok? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a oração é uma conversa íntima com o Pai. Falar sobre a oração no contexto da evangelização e também na nossa vida cristã é muito importante para nós, porque a oração ela nos mantém firme. Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que através da oração, muralhas demoníacas são quebradas, são derrubadas da vida das pessoas. Quando nós oramos pelas pessoas que estão enfrentando problemas espirituais, pessoas que estão passando por lutas, batalhas e dificuldades espirituais, quando nós oramos por essas pessoas, barreiras demoníacas caem por terra da vida delas. Quando nós oramos, nós obtemos forças para vencer as tentações. A oração é uma das armas que usamos para que possamos vencer as tentações aí na nossa vida cristã. Quando nós oramos, nós nos preparamos espiritualmente para as batalhas espirituais que nós enfrentamos. Batalhas espirituais são constantes, tá? Na vida de cada crente, de cada servo de Deus. As batalhas espirituais, elas são comuns e nós precisamos estar preparados para vencê-las. Principalmente na questão de evangelização, o
campo de evangelização. Você que ainda não evangeliza, você que está aqui para se preparar para poder evangelizar, eu quero lhe dizer que o campo da evangelização é um campo de guerra, de batalha espiritual. E nós precisamos estar preparados espiritualmente para que nós possamos vencer essas batalhas espirituais e assim que o Evangelho do Senhor ele flua através da nossa vida para outras pessoas. Quanto mais oramos, mais cheios e renovados pelo Espírito Santo nós seremos. Há um ditado, né? Entre a igreja que diz que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Poder do Espírito Santo, renovação do Espírito, renovação espiritual, são coisas que estão atreladas à oração. Para nós sermos renovados, avivados, cheios do Espírito Santo, nós precisamos orar. Quando nós vemos o texto de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nós percebemos que sempre que o Espírito veio, sempre que o Espírito enchia as pessoas, elas estavam num contexto de oração. Na oração, nós nos preparamos para a evangelização e é isso que nós estudaremos aqui nessa aula. Que quando nós oramos, quando nós nos dispomos a orar, nós nos preparamos para a evangelização. Quando nós oramos, nós obtemos mais intimidade com Deus. Nós estamos em comunhão com Deus, tá? O nosso primeiro ponto aqui, isso aqui foi uma introdução, ok? E o nosso primeiro ponto, fala sobre a conexão com Deus. Então a oração, ela nos proporciona uma conexão com Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, a Bíblia diz: orai sem cessar. Eu já disse aqui para você um pensamento do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que a oração é uma conversa íntima com o Pai. Orar é deleitar-se em Deus mais do que rogar as bênçãos de Deus. Então a oração é muito mais do que pedir as coisas para Deus. Oração é estar em intimidade com Deus. Oração é se deleitar em Deus, se alegrar em Deus, é adorar o Senhor, é louvar o Senhor. Isso não quer dizer que é pecado pedir as coisas em oração. Não, a Bíblia mesmo, ela nos incentiva a nós pedirmos as coisas a Deus. O que eu quero dizer, e que o pastor Hernandes Dias Lopes colocou aqui acertadamente, é que oração não é somente pedir. Oração é agradecer, oração é louvar, oração é se deleitar em Deus, é dar ações de graças ao Senhor, é reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, é reconhecer aquilo que Deus está fazendo por nós e em nós. É reconhecer aquilo que Deus já fez por nós. É reconhecer aquilo que Deus ainda fará por nós. Então a oração é deleitar-se em Deus. É conversar com Deus. É dialogar com Deus. Através da oração, nós nos mantemos em íntima comunhão com Deus. Ela é essencial para nos comunicar com Deus, buscando orientação e força para evangelizar. Ok, agora como isso aqui me ajuda na questão da evangelização? Como eu estar em conexão com Deus através da oração me ajuda na minha tarefa de evangelizar? Como isso afeta a questão da evangelização? Com oração, nós mantemos uma conexão com Deus, ok? Isso aqui nós vimos aqui agora. Agora, através da oração, quando nós oramos, estamos em plena conexão com Deus, intimidade com Deus, estamos ligados com Deus, tá? Nós podemos obter orientação de Deus na questão da evangelização, e nós veremos isso nos demais pontos que nós iremos tratar aqui.
além de nós conseguirmos essas orientações de Deus, nós também obtemos força. Nós obtemos força para a missão de evangelizar. Então, se nós não orarmos, se nós não tirarmos tempo para nós nos dedicarmos à oração pelo trabalho de evangelização, nós perderemos muita coisa, tá? Nós entraremos em um campo de batalha espiritual totalmente despreparados. Então, é importante, é necessário orarmos para evangelizar. Um crente que não ora é um crente que não serve para evangelizar. Um crente que não gasta tempo em oração. Oração pela sua vida, oração pela sua igreja, oração pelo lugar onde ele está estabelecido, oração pelas pessoas que o cercam, oração pelas pessoas que ele vai evangelizar. Um crente que não ora, um crente que não busca Deus, é um crente que não está apto para evangelizar. Agora, eu lhe faço uma pergunta. Como a oração reflita nisso? Como a oração, ela tem influenciado a sua vida pessoal? Como a oração tem influenciado o seu trabalho de evangelizar? Porque como é que ela tem feito isso na sua vida? Como? Eu quero que você pense sobre isso, que você reflita sobre isso. O nosso segundo ponto falando sobre a importância da oração para evangelizar, fala sobre a questão do discernimento espiritual. Isso aqui é extremamente importante, tá? Extremamente importante, tanto para dentro do templo, internamente, dentro da igreja, como na tarefa de evangelizar externamente, tá? Porque o evangelho, ele não é templocêntrico, ou seja, o evangelho e os dons espirituais, eles não são templocêntricos, ou seja, para serem usados somente dentro do templo, são para a edificação da igreja. Onde a igreja está, os dons devem ser usados lá, ok? Então, através da oração, os evangelizadores podem discernir as necessidades espirituais das pessoas. Glória a Deus. E a direção de Deus sobre como compartilhar a mensagem do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, nós temos um bom exemplo disso. Quando Paulo e seus companheiros são impedidos de pregar por 2 vezes, versículo 6 e versículo 7. Havia uma situação, Paulo propôs em seu coração evangelizar ali a região da Ásia, só que eles foram impedidos de evangelizar naquele local pelo Espírito Santo. Porque até o Espírito de Deus trabalha de forma estratégica. E por isso nós devemos estar em conexão com Ele, para que nós possamos discernir as estratégias que Ele quer usar no local em que Ele nos estabeleceu para evangelizarmos. Então, eles recebem uma orientação do Espírito, após o Espírito impedir eles por 2 vezes de pregar o Evangelho naquela região. Eles recebem uma orientação do Espírito através de uma visão, onde aparece um varão e diz para Paulo: passa a Macedônia e nos ajude. Recebendo essa orientação para irem para a Macedônia, eles foram. E eles indo, então chegando a esse lugar que o Espírito Santo os impulsionou, os direcionou para eles irem, eles estavam indo para a oração. Quando eles chegam para ir para a oração, o Espírito Santo, através da instrumentalidade desses homens, opera uma libertação de uma jovem que estava terrivelmente endemoniada. Ok? Então você percebe a importância. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, que você vai ver a manifestação do discernimento espiritual. Agora,
como que a oração, como que o discernimento espiritual ele se faz necessário na tarefa de evangelizar. Veja bem, como a oração me ajuda a discernir as necessidades espirituais das pessoas. A oração, ela desempenha um papel crucial no discernimento das necessidades espirituais das pessoas durante a evangelização. Então, durante a evangelização, a oração ela vai desempenhar um papel de discernimento muito importante na da vida espiritual das pessoas. Agora, como isso acontece? Como isso se dá? Prepara papel, caneta e anote. Primeiro, sensibilidade ao Espírito Santo. Através da oração, os evangelizadores se tornam mais sensíveis à oração do Espírito, que pode revelar as necessidades específicas de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou de uma cidade, ou de um povoado, ou de uma família. Então, quando eu oro, eu me torno mais sensível às orientações do Espírito do Senhor. Então, tendo essa sensibilidade ao Espírito Santo, o Espírito pode me revelar as necessidades específicas daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa não quer aceitar Jesus porque ela acha que para ela não tem mais perdão por um pecado que ela cometeu. E nós não sabemos disso. Aí na hora que nós estamos evangelizando, o Senhor nos guia para nós tocarmos nesse assunto, para nós falarmos desse assunto e mostrar que a graça de Deus é extraordinária, infinita, mostrar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, o Espírito Santo pode inspirar nossos pensamentos, impressões, convicções, nossa fala e nos direcionar a abordar certos pontos e fazer certas perguntas para aquela pessoa no momento em que nós estamos evangelizando. Aconteceu uma questão com o nosso pastor aqui da congregação, muito interessante. O nosso pastor ele estava visitando um membro da nossa igreja, tá? Um membro da nossa igreja, e estava falando com esse membro dessa nossa igreja sobre o poderoso sacrifício de Jesus, o quanto que Deus demonstra o amor dele por nós quando entregou o seu único filho para morrer em nosso favor, em nosso lugar. Então, o pastor estava ministrando essa mensagem, falando do sacrifício de Jesus, e lá tem a irmã, tá? A irmã do membro da igreja que não era crente, não era evangélica, não havia aceitado Jesus como seu salvador ainda, e o pastor pregando sobre essa temática muito impactante, muito forte. A mulher lá começou a chorar, a mulher lá começou a sentir o agir do Espírito Santo na vida dela. E o pastor parou a pregação e perguntou se ela estava se sentindo mal. Ela disse, não, é que isso aí que você está falando está me comovendo de uma forma tão maravilhosa. Essas coisas que você está falando são tão lindas, tão belas. E aí o pastor fez um convite para ela aceitar Jesus, e ela aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Isso acontece porque há sensibilidade ao Espírito Santo. E se há sensibilidade ao Espírito Santo, é porque tem uma vida de oração. É porque tem oração. A oração é extremamente importante na tarefa de nós evangelizar. Nós estamos falando sobre discernimento espiritual. Então, quando nós oramos, também, dentro dessa questão, nós temos clareza e sabedoria. Então, nós devemos orar por clareza e por sabedoria. Isso vai nos ajudar, nós, evangelizadores, a compreender melhor a situação espiritual de quem nós estamos evangelizando. Quando nós pedimos clareza ao Senhor, quando nós pedimos sabedoria ao Senhor, nós conseguiremos, tá? Pela uma atuação do Espírito Santo, discernir, compreender melhor a situação que está envolta naquele momento específico onde nós estamos evangelizando. Por exemplo,
Você pode estar evangelizando e você está pedindo clareza ao Senhor, você está pedindo sabedoria ao Senhor, e quando você chega em um determinado lugar, uma determinada casa, ali está acontecendo uma batalha espiritual dentro da família, alguém está preso, alguém está aprisionado nas drogas, no álcool, enfim, e você não sabe de nada disso. Aí você chega lá naquela casa e quando chega lá, você tem uma clareza espiritual do que está acontecendo lá. E você, tendo a sabedoria do Espírito de Deus, você vai ser instrumentalizado dentro daquele lugar, dentro daquela casa, para que o Espírito de Deus opere uma libertação poderosa no meio daquela família, e o nome de Jesus será glorificado através da sua vida. Então, ore, meu irmão. Você quer evangelizar? Ore. Gaste tempo, tá? Gaste tempo em oração. Empatia e compaixão, é o nosso terceiro subponto aqui. A oração, ela abre o coração dos evangelizadores para que eles sejam mais empáticos e compassivos. Há pessoas que vão evangelizar que não têm o mínimo de empatia, que não têm o mínimo de compaixão pelas pessoas. Meus irmãos, nós devemos ser compassivos. Nós devemos ter empatia pelas pessoas. Nós devemos amar as pessoas, tá? Um evangelizador que não ama está desqualificado como evangelizador. Nós devemos amar as pessoas para as quais nós iremos pregar o evangelho. O que é crucial, empatia e compaixão, é crucial para entender e responder às necessidades espirituais das pessoas. Orar pelas pessoas antes de evangelizá-las, durante a evangelização e depois que elas forem evangelizadas. Elas tendo aceitado Jesus ou não, mas você deve orar antes, durante e depois da evangelização. Isso vai ajudar a nós vermos além das aparências externas e compreender os anseios e as dores internas dessa pessoa. Então nós devemos orar e pedir ao Senhor por termos empatia e compaixão pelas pessoas para que nós iremos pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Quarto, direção específica. Em momentos de oração, Deus pode dar direção específica sobre onde ir, com quem falar e como abordar a conversa, tá? Como vemos no exemplo de Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Isso pode incluir como é que o Espírito Santo vai fazer isso, tá? Através de convicções fortes para seguir uma determinada direção ou para evitar certas ações. Existem pessoas e nós precisamos ter discernimento espiritual quando nós estamos evangelizando. Há pessoas, meus irmãos, que vão para a evangelização e lá na evangelização, essas pessoas, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de instrução, ou talvez por querer se amostrar mesmo, as pessoas estão evangelizando e de repente elas começam a falar em línguas estranhas, na evangelização. Eu creio nas línguas estranhas, eu entendo a importância das línguas estranhas, mas se eu sair da minha casa para eu evangelizar uma pessoa, ou na minha casa mesmo, e eu for falar de Jesus para essa pessoa, e eu começo a falar o plano do Evangelho para essa pessoa, e de repente eu começo a falar em outras línguas, só em outras línguas. Aí depois passa aquele momento, eu termino aquele momento de falar em línguas, aí eu pergunto para a pessoa: você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Como que isso vai acontecer? Eu não preguei o Evangelho. Mas irmão Adriano, você foi usado por Deus, eu fui usado por Deus em línguas. Sim, meu querido, sim, ok. Mas a pregação não atingiu o coração da pessoa porque ela não entendeu nada, tá? Ela não compreendeu nada,
Tá ok? O Espírito, ele não tira o nosso domínio próprio, o Espírito Santo. Ele não tira o nosso domínio próprio. Então nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho. Lá na tarefa de evangelização, nós não necessariamente é assim uma questão de nós estarmos demonstrando a nossa espiritualidade, a nossa santidade. Deixa o seu testemunho falar por você, tá? Deixa as suas ações falarem por você. Deixa o seu comportamento lá falar por você. Deixa o modo como você conversa, responde, ouve a pessoa para quem você está evangelizando, responda por você, tá bom? Tenha discernimento espiritual, ore a Deus, clame a Deus, pedindo, Senhor, me dê discernimento espiritual para eu evangelizar. Saber os temas que deve abordar. Nem tudo que está na Bíblia, serve como texto para nós evangelizarmos. Porque na evangelização nós pregamos unicamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho somente, tá? Quando a Bíblia direciona uma palavra para Israel especificamente, diga como é que eu vou evangelizar, um gentil, uma pessoa que não tem conexão nenhuma com o povo de Israel, não é israelita, não é judeu, ele não tem nenhuma conexão com esse povo. E como é que eu vou atribuir uma palavra que é direcionada especificamente para o povo de Israel? Como é que eu posso usar essa palavra para evangelizar? Eu não posso. Então, nós devemos falar a verdade, mas nós devemos falar a verdade de forma estratégica, para que a verdade entre no coração da pessoa. Por isso, nós devemos unicamente pregar o Evangelho de Jesus. Então, através disso, o Espírito Santo, ele nos dá direcionamento para nós seguirmos direções específicas, abordarmos assuntos específicos, fazermos perguntas específicas, tá? E evitarmos determinadas ações como essa que eu estou lhe orientando para você evitar. Evite falar em línguas estranhas quando você está evangelizando. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 14, que se eu falar em línguas e não tiver intérprete, aquilo vai servir só para mim, só para minha edificação pessoal, tá? Não edifica mais ninguém. Agora, se eu falar em línguas e houver intérprete, e aí sim vai servir para a edificação coletiva. Mas se não tiver intérprete, a edificação é somente individual. Então, quando você for evangelizar, pregue o Evangelho. Identificação de oportunidades. A oração ajuda a identificar momentos e oportunidades que são propícios para compartilhar o Evangelho. Aí tu me pergunta assim, irmão Adriano, todo momento não é específico para nós pregarmos o Evangelho? Nós falaremos mais disso, tá? Quando nós abordarmos a questão do evangelismo pessoal. Mas para eu explicar esse ponto aqui para você, vai ter situações em que nós chegaremos em casa de pessoas e elas estarão prontas para sair para fazer determinadas atividades. Fazer uma viagem, estão saindo para o supermercado, estão indo tratar algum animal, tá? Deles, prender, soltar, enfim, dependendo aí do horário. Estão indo, né? Estão preparados, estão saindo para fazer determinada atividade. Nós devemos ter o discernimento de entender que aquele não é um momento específico para nós pregarmos o Evangelho para aquelas pessoas. Mas nós devemos dizer para aquelas pessoas, aquela família, enfim, o nosso objetivo de nós estarmos ali. Olha, nós viemos aqui para pregar o Evangelho, só que nós percebemos que vocês estão de saída. Então nós não queremos atrapalhar vocês em nada, tá bom? Nós não queremos atrapalhar as atividades de vocês. Nós só queríamos perguntar se nós podemos voltar aqui em uma outra oportunidade para nós pregarmos o Evangelho de Jesus para vocês, fazermos uma oração por vocês, orarmos pela família de vocês. Nós podemos, eles vão dizer, você pode vir. Aí você diz assim, qual é o dia assim que você nos indica para nós virmos? É um sábado, um domingo, um período da manhã, período da tarde, período da noite?
Vai dizer, olha, é melhor para mim vir à noite. Pronto, você vai lá à noite. Não nesse dia, em um outro dia, à noite, tá? Ah, é de tarde. Pronto, você marca um dia à tarde e vai lá à tarde. Não, só pela manhã. Então, você marca um dia pela manhã e vai pela manhã. Então, é necessário nós fazermos a identificação de oportunidades. E a oração, ela nos ajuda com isso. Deus pode abrir portas inesperadas e criar situações, circunstâncias que facilitem a evangelização. Naquele filme, Deus Não Está Morto, há uma cena, já no final do filme, muito impactante, onde o professor, que já tinha sido cristão, é ateu, ele sofre um acidente, tá? No filme, ele sofre um acidente, e o aluno dele, que é a personagem principal daquele enredo, daquele filme, ele chega e o professor está lá no chão, está lá... Não, desculpe-me, não é o aluno, é o pastor que chega lá, o pastor que chega. E ele está lá no chão e o pastor, ele tem uma identificação de oportunidades. Ele identifica que aquele homem está à beira da morte, ele vai morrer ali. E ele chega e ele faz o apelo para ele aceitar Jesus. Voltar para Cristo, aceitar o Senhor. E ele balança a cabeça dizendo que sim, se converte ao Senhor. Parte, mas parte salvo para a glória de Deus. Então isso aqui é identificação de oportunidades. A oração, ela é um canal vital, através do qual os evangelizadores discernem as necessidades espirituais das pessoas. Ela proporciona sensibilidade espiritual, clareza, sabedoria, empatia, direção específica, identificação de oportunidades e fortalecimento espiritual, os que contribuem muito para a evangelização eficaz e compassiva. Agora, em nosso último ponto que nós abordaremos aqui, falaremos sobre o empoderamento espiritual. Texto que nós lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Eles acabam de orar e eles são cheios do Espírito Santo e saem para pregar o Evangelho. É fato bíblico que por meio da oração nós recebemos o empoderamento do Espírito Santo. É um fato bíblico que através da oração nós recebemos o empoderamento do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo de número 1 a 4, os discípulos eles estavam em oração quando o Espírito Santo desce sobre eles e enche-os com poder para testemunhar e falar em diferentes línguas. Este evento marcou o início da missão evangelizadora da igreja, tá? Primitiva. Em Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, que é o capítulo que antecede o Pentecostes, de Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4, antes do Pentecostes, Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, os discípulos eles estavam continuamente em oração, esperando pela promessa do Espírito. Então eles estavam orando ao Senhor, clamando ao Senhor, aguardando a promessa do enchimento do Espírito Santo. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, nós recebemos o empoderamento do Espírito Santo. Nós recebemos poder dinâmico do Espírito Santo do Senhor. Coragem e ousadia. Atos capítulo 4, versículo de número 31. Após orarem, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e proclamaram a palavra de Deus com ousadia, mesmo diante da perseguição. A oração fortaleceu a sua determinação e confiança para evangelizar. A igreja foi ameaçada de perseguição, estava vivendo em um contexto de perseguição pelos religiosos oficiais, tá, do país. Aí então eles oram pedindo a Deus poder do Espírito. Eles oram pedindo a Deus
demonstração de poder. Eles oram pedindo a Deus ousadia para anunciar a palavra. A Bíblia diz que quando eles terminam de orar, todos são cheios do Espírito Santo. E eles pediram: Senhor, nos enche do Espírito para nós pregarmos o Evangelho. Nós queremos ser cheios do Espírito para nós pregarmos o Evangelho. E após eles serem cheios do Espírito, sabe o que eles vão fazer? Eles vão pregar o Evangelho. Deixa eu falar aqui uma coisa com você. Eu sei que a aula ela está se demorando mais um pouco, mas eu estou resumindo um pouco, tá? A minha fala para ela ultrapassar pouca coisa do nosso tempo. Há muitas pessoas que elas oram pedindo a Deus poder, pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo, para fazer a obra do Senhor. Mas o que acontece é que essas pessoas, elas recebem, são cheias do poder de Deus, mas aquilo fica só entre as quatro paredes do templo. Ela sai da igreja, vai para casa e continua a sua semana como se nada tivesse acontecido. Na igreja a oração é: Senhor, me dá poder para me fazer a tua obra. Senhor, me dá poder para eu evangelizar. Deus enche a pessoa com o Espírito Santo. Aí a pessoa vai para casa e não faz absolutamente nada. Não faz nada, não evangeliza, não prega o Evangelho, não fala de Jesus para ninguém. Diferentemente desses irmãos que estavam em um contexto de perseguição, em uma situação onde eles estavam sendo ameaçados e já sendo perseguidos, tá? Ali pelo Sinédrio judaico, e a oração, através da oração, foi fortalecida a sua determinação e a sua confiança para evangelizar. Porque Deus respondeu à oração deles. Eles pediram poder para evangelizar, Deus deu poder para eles evangelizarem. Nós temos o exemplo de Pedro, tá? Que antes da descida do Espírito Santo negou o Senhor Jesus 3 vezes por causa do medo. Mas depois de ser cheio do Espírito Santo, ele pregou no Pentecoste com ousadia e cerca de 3.000 pessoas foram convertidas a Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha! Queridos, ore. Deus tem poder para dar para você evangelizar. Deus quer encher você de poder para você ser uma poderosa testemunha dele aí onde você está. Na sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela. Direção e missão. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Enquanto a igreja em Antioquia adorava a Deus e jejuava, o Espírito disse para separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. A oração e o jejum permitiram que a igreja discernisse a direção específica do Espírito Santo. A visão de Paulo em Atos, capítulo de número 16, através da oração e sensibilidade ao Espírito, Paulo teve uma visão que o direcionou para a Macedônia, mostrando a importância de estar em constante oração para nós recebermos a orientação divina. Através da oração, nós recebemos orientação divina, nós recebemos poder do Espírito Santo, nós recebemos uma direção específica para fazer uma missão específica para o Senhor e assim o nome do Senhor ser glorificado. Dons espirituais. Eu sei que aqui pode ter pessoas assistindo essa aula que não crê na atualidade dos dons espirituais. Ok, não é um assunto salvífico, tá? Não é um assunto salvífico. Então, mesmo que você não creia, mas se você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, ok. Mas é necessário dizer que não há um texto na Bíblia que diz que os dons cessaram, tá? Não tem um texto que vai nos dar base para dizer, olha, os dons só vão ser até tal época. Não há. O texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, não fala isso, tá? Não fala. Tem uma contra-argumentação no próprio contexto do texto. Então, os dons espirituais são para hoje, os dons espirituais são para a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo de número 11. A oração ela é essencial para o uso dos dons, como dons de curar, dom de operação de maravilha, dom de fé,
dom de profecia, dom de discernimento de espíritos. Esses dons que eu citei são essenciais, são ferramentas poderosas na evangelização. Esses dons permitem que os evangelizadores demonstrem o poder de Deus de maneira tangível. Imagina você estar evangelizando, você está na evangelização e de repente Deus te dá um discernimento espiritual e percebe que ali tem uma pessoa que está aprisionada pelo diabo em um determinado vício. Ou então você está lá, está uma pessoa que está doente, está acamada, não consegue se levantar, não tem força física e você é usado pelo Espírito Santo com um dom de cura. Você ora por aquela pessoa e aquela pessoa é curada para a glória de Deus. Ou então Deus lhe usa para que você, pregando o Evangelho, você faça uma profecia inspirada pelo Espírito Santo para aquela pessoa. Olha que coisa maravilhosa, não é? E tudo isso, o nome do Senhor é que é glorificado. Em quinto e último lugar, transformação espiritual. Então, quando nós oramos, nós temos renovação espiritual. A oração diária permite que os evangelizadores sejam continuamente renovados e cheios do Espírito Santo, mantendo sua paixão e eficácia na evangelização. Então, nós precisamos orar diariamente. Todos os dias, estarmos em conexão com Deus através da oração. Isso vai nos dar, uma renovação espiritual e vai manter a nossa paixão por almas, a nossa paixão por ver o Senhor salvar pessoas e vai nos mover, a pregarmos o Evangelho, a levarmos a palavra de Deus para as pessoas que estão precisando. Através da oração, os evangelizadores consagram as suas vidas e ministérios a Deus, buscando ser instrumentos eficazes em suas mãos. O empoderamento do Espírito através da oração é fundamental para a evangelização, proporcionando coragem, direção, dons, ousadia, resiliência, transformação, renovação, consagração espiritual. Os exemplos bíblicos demonstram como a oração e a presença do Espírito Santo capacitam os crentes a cumprir a grande comissão. Agora, veja só essa frase. A oração não é apenas uma preparação, mas é a força motriz por trás da missão evangelizadora. Uma igreja que ora é uma igreja que evangeliza. Uma igreja que se dedica em oração é uma igreja que evangeliza. Uma igreja que ama ao Senhor é uma igreja que evangeliza. Uma igreja que se consagra é uma igreja que evangeliza. O problema hoje é que nós temos muito movimento com o nome de avivamento, com o nome de renovo, mas nós não vemos os frutos desses movimentos, porque são apenas movimentos, tá? São apenas movimentos. Mas quando nós temos um avivamento de fato, quando nós temos uma renovação de Deus, algo que desce do céu, a igreja evangeliza. O povo vai evangelizar, vai falar de Jesus para as outras pessoas. Então, se você quer detectar se uma igreja está saudável espiritualmente, veja se essa igreja evangeliza, veja se essa igreja ora, veja se essa igreja se consagra. Adriano, eu estou numa igreja que não ora, que não evangeliza, que não jejua, que não consagra. O que eu devo fazer? Ore você, se consagre você, evangelize você e seja instrumento de Deus, porque muitas vezes na história Deus usou uma pessoa para trazer um avivamento poderoso para a sua nação. Então seja um instrumento de Deus na sua congregação. Ore você, jejue você, consagre você, seja cheio do Espírito Santo você, seja avivado, seja transformado, seja renovado pelo Espírito de Deus, seja totalmente cheio do Espírito Santo e deixe Deus lhe usar para fazer algo extraordinário no meio da igreja do Senhor.
no clássico livro A Oração, a Chave do Avivamento, de autoria do Dr. Cho, ele diz que a oração produz poder, traz quebrantamento, abre a porta para o Espírito Santo, dentre outras coisas. Então, ore, clame a Deus pelo lugar onde você está estabelecido. Clame a Deus pela sua vida, pela sua família. Clame a Deus pelos seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, de escola, seu vizinho, enfim. Ore a Deus por o lugar onde você está. Clame a Deus por esse povo. E, meu irmão, pegue a Bíblia e vai evangelizar esse povo, porque Deus conta comigo e Deus conta com você para evangelizar. Então essa aqui foi a nossa primeira aula nesse nosso segundo módulo. Na próxima aula nós nos encontraremos novamente e nós falaremos sobre o jejum. Nós veremos um jejum bíblico, o que é o jejum e como a prática do jejum causa impacto na evangelização. Como é que eu me preparo para a evangelização jejuando, tá bom? Então nós nos encontramos na próxima aula. Até a próxima, se Deus nos permitir.